Music Buzz novo. Bem, prezados amigos do canal Meroca Total, estamos aqui hoje continuando falando sobre as eleições de 2016 aqui na cidade de Meroca. Hoje nós temos, continuando, antes de a gente começar a fazer as entrevistas com os próprios candidatos, a gente temos aqui falando com algumas pessoas, como você já vem acompanhando, que não são candidatos a prefeito, mas que estão esclarecendo algumas dúvidas que vêm surgindo ao longo dos dias. Hoje estamos aqui com o Dr. Aurélio Gabriel, que estará explicando algumas coisas para a gente. Primeiramente, eu gostaria de saudar o Dr. Aurélio Gabriel e agradecer por ele estar aqui presente diante da gente para esclarecer essas dúvidas. Eu gostaria que ele se apresentasse e contasse um pouco aí mais de quando ele já está atuando com relação à política na Meroca, contar um pouquinho mais de sua história para a gente poder entrar mais a fundo sobre algumas questões que a gente tem a levantar. Tudo bem, doutor Aurélio? Fique à vontade. Tudo bem, meu amigo Antoniel? Isso é um prazer estar aqui juntamente com os seus seguidores nesse canal Meroca Total. E de antemão eu quero dizer que essa sua iniciativa de fazer essa promoção, essa divulgação de informações através de um canal no YouTube, isso é louvável. Isso é louvável. Então, estenda o meu abraço aos seus seguidores no canal Meroca Total. Bem, Antoniel, já respondendo a sua pergunta, eu sou filho de Meroca, eu sou filho do Oswaldo que faleceu, meu pai faleceu no ano de 2013, e eu sou advogado aqui da cidade de Meroca. Estudei na escola Deputado Francisco Monte, estudei na escola Múcio Furtado, fiz faculdade pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, onde lá eu me formei, né? Então, realmente essa é a minha trajetória de vida. Eu sou de Meroca, enfim, estudei em Meroca e hoje milito na advocacia aqui na cidade de Meroca. Certo. Doutor Rei, com relação à advocacia relacionado especificamente à política, é quando você começou a atuar mais diretamente aqui no município de Meroca? Mais ou menos em que ano? Na realidade, Daniel, eu me formei no ano de 2011, finalzinho de 2011. E em 2012 eu iniciei a minha atividade como advogado. Na realidade, minha atividade já iniciei na advocacia eleitoral. Em 2012 eu fui advogado da coligação da candidata Érica, naquela época, e através de algumas ações, principalmente através de uma impugnação de um candidato da época, foi que eu consegui notoriedade, pelo menos na cidade, em relação à militância na seara do direito eleitoral, porque nós conseguimos algo que foi inédito na época, porque até então nenhum candidato tinha havido registro impugnado por base naquilo que na época chamou-se de Lei da Ficha Limpa. Então, Meroca, ela entrou no marco, entrou na história, porque aquela lei ela teve validade a partir do ano de 2012. Então, nós conseguimos realmente demonstrar que a lei tinha efetividade e teve uma aplicabilidade. E o exemplo foi aqui na cidade de Meroca, que isso é um exemplo notório. Todos que são de Meroca já têm conhecimento desse respeito. Bem, doutor, eu gostaria de perguntar a você como é que funciona mais ou menos um pedido de impugnação e quais são os fatores que levam a tal pedido. Bem, meu amigo Antoniel, esses pedidos de impugnação a registros de candidatura, ele tem em várias leis. Ele possui na nossa própria Constituição, ele tem na lei dos partidos políticos, na lei das eleições e também na lei complementar 64/90. Essa lei complementar 64/90, ela foi alterada no ano de 2010, onde nasceu a lei complementar 135 de 2010, onde ela é popularmente conhecida como a Lei da Ficha Limpa. E através dessa lei, pelo menos da Lei da Ficha Limpa, nós movemos uma ação contra o pedido de registro de candidatura no ano de 2012 e essa ação ela foi julgada procedente. Ou seja, naquele ano, o candidato adversário, nosso candidato adversário, ele não logrou êxito, apesar de ter tirado mais de 1.500 votos, ou seja, foi obedecido
o critério da maioria dos eleitores por ter optado por aquela candidatura, mas a Justiça Eleitoral o impediu de assumir esse mandato naquele ano. Já em relação, já dando continuidade ao ano de 2016, a nossa coligação, nós apresentamos também, Dr. Sandy e eu, nós apresentamos um pedido de impugnação ao registro também de um candidato. Não com base nessas leis, não com base na lei das eleições, na lei dos partidos políticos, na lei da ficha limpa, não com base nisso, mas com base constitucional. Ou seja, o dispositivo que nós fundamentamos o nosso pedido está na Constituição. Na realidade, eu ainda digo qual é esse dispositivo. É o artigo 14, parágrafo 9 da nossa Constituição. Então, por base nesse dispositivo, hoje, um dos candidatos aqui da cidade de Meroca sofre uma ação para que seja impedido o seu registro de candidatura. Doutor Rei, a gente fica sabendo de diversos comentários aqui pela cidade. Entre um desses comentários é o seguinte: candidato A, ele na verdade não pode ser candidato, não pode ser votado. E o que você pode me explicar com relação a isso? Tendo base esse pedido de impugnação falado agora por você. Não, na realidade, Antônio, eu posso citar nomes até porque eu estou no exercício da minha atividade e eu não estou aqui mentindo. Nossa coligação, nós apresentamos um pedido de impugnação contra a candidatura do Fonteles. Nós pegamos como base, como já dito, esse artigo, o artigo 14, parágrafo 9 da Constituição, onde ele fala que o administrador público é analisado também a vida pregressa, a questão da probidade, ou seja, da honestidade, da lealdade desse candidato com a coisa pública, com a máquina pública. E nós não vemos essas qualidades nesse candidato. Por isso que foi apresentado um pedido de impugnação a esse registro de candidatura. Diferentemente do que aconteceu no ano de 2012. Naquela época, nós apresentamos o quê? Nós apresentamos um pedido de impugnação à candidatura do João Coutinho por base em quê? Por base em irregularidades em contas. Agora, os motivos dessa impugnação são outros, são totalmente diferentes daqueles que ensejou a não posse do João Coutinho, apesar dele ter sido eleito com mais de 1.500 votos de diferença da candidata Érica, na época. Sei. Bem, doutor Rio, entre outras perguntas, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: se aqui na Meroca, atualmente, é considerado como, algumas pessoas da oposição já vem falado, como um galinheiro, algo do tipo, entendeu? Porque o pessoal vem falando com base em alguns discursos que vem tendo aí, né? Na realidade, Antoniel, essa história do galinheiro, isso daí nasceu lá em Camilos. Lá em Camilos, o nosso amigo, irmão do candidato Carlos Zé, ele fez um discurso e ele utilizou essa expressão como galinheiro. Após o discurso dele, eu também discursei e eu fiz referência também a esse tal de galinheiro, porque na realidade isso é uma fábula. Qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento sabe o que são fábulas. Mas a população da Meroca, algumas pessoas maldosas que têm conhecimento disso, simplesmente distorceram essa história. Mas o que eu quis dizer no meu discurso naquela data foi o seguinte, que o nosso pedido à impugnação do candidato, eu fiz uma analogia, eu fiz uma comparação. Eu quis dizer para o juiz que o juiz não deixasse a raposa cuidar do galinheiro. Se as pessoas querem que eu esclareça essa história de galinheiro, de raposa, é muito simples. Vamos pegar, façamos de conta que a raposa seja o candidato que foi apresentado à impugnação. Façamos de conta que as galinhas sejam as finanças do município. E façamos de conta que o povo, que o eleitor, seja o dono do galinheiro. Foi somente isso que eu quis me referir, assim como também o Marcilei quis se referir, foi nesse sentido. Em nenhum momento nós chamamos a população da Meroca de galinhas, ou que a Meroca era um galinheiro. Em nenhum momento nós falamos isso. O que nós fizemos foi uma comparação, uma analogia, para que a população entenda, numa linguagem menos formal, do que se trata realmente esse período. E a gravidade do que se possa levar. Mais uma vez, a Meroca ter eleições suplementares, a Meroca ter um candidato que venha a ser eleito e tem a possibilidade de não vir a assumir. Ou seja, isso pode acontecer. Por quê? Por que pode acontecer? Porque foi apresentado uma impugnação a um pedido de registro de candidatura. Eu não estou aqui dizendo, Daniel,
que esse pedido vai ser julgado procedente, nem estou dizendo que esse pedido vai ser julgado improcedente. Até porque eu acho muito difícil quem vai resolver essa situação seja o juiz eleitoral aqui da comarca de Meroca, da zona de Meroca, que fica em Sobral. Eu creio que se houver o deferimento ou indeferimento desse pedido de impugnação, com certeza isso chegará ao TRE, isso chegará ao TSE e, quem sabe, pode chegar até ao próprio Supremo Tribunal Federal, onde é a nossa mais alta corte, para decidir essa situação. Então, Antoniel, o que foi falado foi isso. Foi falado através de fábulas, através de comparações, através de analogias. Mas algumas pessoas que, infelizmente, principalmente nesse período, querem distorcer as coisas. Para quê? Para beneficiar um candidato na qual elas apoiam. Mas o que aconteceu foi isso e nós estamos muito tranquilos em relação a isso. Bem, doutor Rei, essa semana chegou a mim, cara, um documento onde mostra algumas coisas aqui que estão, tipo alguma multa que chegou para seu cliente, como você está fazendo a defesa da coligação do candidato Carlos José, né? E eu estou com esse documento em mãos, eu gostaria que você lesse e desse uma esclarecida para o pessoal, entendeu? Antoniel, eu já tenho conhecimento desse documento. Esse documento aqui deve ser o parecer do TCM, não é isso? É isso mesmo, é o parecer do TCM. Isso daqui é uma prestação de contas de gestão. Eu já tenho conhecimento, nós já temos conhecimento desse parecer já há alguns dias. Em relação a isso daqui, foram contas da gestão que o Carlos José ficou na administração. O que aconteceu foi o seguinte: ele cometeu duas falhas. A primeira falha, ele não apresentou as contas no período correto. Quando o administrador não faz isso, isso é gerado o quê? É gerado multa. E o gestor vai ter que pagar essa multa. Porque o TCM, ele é um órgão de assessoramento ao Poder Legislativo. Aqui em âmbito de Meroca, o TCM, ele como se ele assessorasse a Câmara Municipal para verificar, investigar e fiscalizar as atividades do prefeito. O Carlos José tinha uma assessoria péssima na época, que ele foi prefeito por 5 meses, até porque a assessoria não foi escolhida por ele, e através dessa assessoria cometeu-se alguns erros. Um desses erros foi essa questão dessa entrega dessas contas fora do prazo. E nesse voto do nobre conselheiro do TCM, existem algumas incongruências que nós, por sinal, já apresentamos até um recurso em relação a esse voto. Esse recurso ainda vai ser analisado pelo TCM, com certeza não haverá a decisão ainda nesse ano. Na realidade, o que foi aplicado ao Carlos Zé foi única e exclusivamente apenas uma multa, ou seja, esse voto ele não tem poderes suficientes para deixar o Carlos Zé inelegível, até porque para se deixar um candidato inelegível, além das contas terem sido julgadas irregulares, essas contas devem ter ainda uma nota, uma chamada nota de improbidade administrativa, algo que não tem. É mais uma ferramenta ardilosa que é utilizada contra a coligação do Carlos Zé, contra a campanha do Carlos Zé. Por quê, Antoniel? Porque nas pesquisas mostram que é a coligação que vencerá as eleições, ou seja, se as eleições fossem hoje, Carlos Zé seria eleito prefeito da cidade de Meroca. E mais, a cada dia que se passa, essa coligação ela está crescendo. Ela cresce, ela consegue mais adeptos e claro que isso vai incomodar os adversários. Mas nós já sabemos de quem que se trata essa publicação, essa divulgação desse material. Por sinal, nós já pedimos até providência à Justiça Eleitoral nesse sentido, para que o candidato que está distribuindo esse material, ele se justifique ao juiz eleitoral para que ele diga se o Carlos Zé é ou não é inelegível. Porque isso é mais uma ferramenta somente para atacar a imagem do Carlos Zé. Não é nada mais. Em relação a isso também estamos muito tranquilos. Já apresentamos um pedido, um recurso em relação a esse voto. Com certeza, Antoniel, mesmo que a multa continue ou que a multa seja reduzida, mas o que há, ou melhor, o que não há, é a chamada nota de improbidade administrativa, que isso sim deixa o candidato inelegível. Mas em relação ao registro de candidatura do Carlos Zé, eu tenho algo a esclarecer, que quando um candidato ele vai até a Justiça Eleitoral, ele apresenta o seu pedido de registro,
o juiz concede um prazo para que as outras coligações, os outros partidos políticos e qualquer candidato possa impugnar esse pedido de registro de candidatura. Mas o juiz dá um prazo de apenas 5 dias. Já decorreu esse prazo, ou seja, contra os candidatos da Meruoca, prefeito, vereadores e vice-prefeitos, contra apenas um foi apresentado um pedido de impugnação ao registro de candidatura, que foi do candidato Fonteles. Bem, eu gostaria de, antes de a gente finalizar, dizer aqui para o advogado do Fonteles, que se ele estiver vendo essa entrevista nesse momento, que a gente vai estar abrindo um espaço também para se ele quiser dar algum esclarecimento. E também desde já gostaria de agradecer a presença do Dr. Aurélio Gabriel pelos esclarecimentos, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, fazendo com que nosso trabalho cresça um pouco mais, se expanda. E gostaria de agradecer aí por essa oportunidade mais uma vez. E Dr. Aurélio, se você tiver alguma coisa a acrescentar. Meu amigo Antoniel, só finalizando, eu fiquei envaidecido pelo convite que você me fez. Realmente, eu já acompanho o seu canal, eu sou um dos seguidores do seu canal, eu tenho visto o seu trabalho, é um excelente trabalho, apesar da administração pública não dar suporte a esses jovens talentos que nascem aqui na Meruoca, mas realmente eu fiquei muito envaidecido com o seu convite, e é isso, eu desejo para você muita sorte, eu desejo para você muita prosperidade nesse seu trabalho. De antemão, realmente, você está de parabéns. E todos os seguidores também do nosso amigo Antoniel e as pessoas que não são seguidores, eu aconselho a seguir esse canal. Realmente, o Antoniel é um fenômeno, é um jovem muito promissor aqui na nossa cidade de Meruoca. Eu é que fico agradecido, Antoniel, pelo seu convite. Muito obrigado. É isso aí, estivemos aí na companhia do Dr. Aurélio Gabriel para o seu canal Meruoca Total. Meruoca Total, o seu mais novo.